Oba! Tá começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Aqui sou eu, João, e eu tô falando aqui diretamente das águas de Fortaleza, quarta capital do país. E hoje a gente vai falar sobre o que que você faz quando você sente medo. E aqui eu vou compartilhar algumas experiências minhas, né? Tenho 33 anos, então já passei por algumas coisas meio complicadas nessa vida. E hoje eu vou falar sobre medo, porque medo, inclusive, é uma coisa que eu sempre senti, que eu estou sentindo agora, né? Não por estar aqui dentro do mar, que graças a Deus já me acostumei, mas eu falo em relação à vida, aos negócios, né? Assim, eu tenho uma agência, então quem empreende, quem sabe, né, como é que tá nessa parada de pagar funcionário, prestar serviço, ter imposto, esse tipo de coisa, a gente sempre anda com um pouquinho do medo aqui do lado, né? Ele é permanente dentro do nosso aprendizado como profissional e como empresário também. E atualmente eu estou numa fase onde a minha agência está precisando dar uma mexida, né? A gente está fazendo isso. Então, janeiro, inclusive, foi um mês muito voltado para os nossos processos, né? Para a gente conseguir organizar as coisas melhor para receber novos clientes aí no futuro. A gente está se especializando completamente em infoprodutos, né? Nós já temos cases bons de infoprodutos e decidimos pivotar totalmente a nossa agência para isso. Mas como você sabe, quando a gente dá uma pivotada, muda ali algumas coisas, a gente tem que refazer alguns processos, reajustar a casa, né? E esse tipo de coisa tende a dar medo, né? Até porque nos infoprodutos o jogo é um pouco mais sério, né? A gente joga muito com porcentagem, etc. E esse tipo de coisa é algo que aumenta o risco ali das nossas operações, dos nossos projetos, mas eu tenho certeza que a gente consegue dar conta, a gente já tem cases disso, mas mesmo assim o medo sempre está presente, né? Eu estou, por exemplo, num processo de prospecção, estou procurando novos experts. Hoje nós temos já 3 especialistas dentro da nossa agência como infoprodutores. Temos ainda alguns clientes antigos do modelo tradicional ali de negócio local e etc, que são parceiros já antigos, e a gente já consegue lidar bem com as demandas, então não toma tanta energia, porque o nosso foco realmente esse ano é nos transformarmos numa agência 100% voltada para infoprodutores, né? Que é o que a gente consegue fazer de melhor, é o que a gente sabe fazer melhor. Inclusive, eu já entrei no digital com essa ideia dos infoprodutos, né? Quando eu saí das agências que eu trabalhava e abri a minha primeira agência com meus outros 2 sócios, hoje a gente não trabalha mais, mas continuamos sendo grandes amigos. Nessa época, a gente já começou trabalhando com infoprodutos, né? A gente fazia os lançamentos aí de um instituto de educação política lá de São Paulo e tal, e a gente conseguia fazer grandes movimentações, né? Trabalhei aí ao lado de alguns players grandes do mercado que vocês veem, de economia, né? Até de criação de conteúdo também. E aí, por conta dessa experiência, esse é o nosso objetivo. Então eu e minha equipe estamos completamente prontos e dando gás nessa ideia, né? Nesse objetivo. Então, mas mesmo assim, como eu estava falando no começo, a gente sente medo, né? Porque o medo, ele é inerente, e o medo, ele é bom que aconteça mesmo. Nós, seres humanos, só evoluímos, só chegamos até aqui porque quando aparecia um animal lá, milhares de anos atrás, saía todo mundo correndo. A gente via que não dava, né? Não dava. Nós humanos não conseguimos competir nem com outros primatas, né? Assim, imagine com os leões e etc e tal, né? Mas o papo aqui tá viajando muito, então vamos voltar aqui pro fio da meada. O medo, ele faz parte da minha vida, mas o que garante, inclusive, que eu continue andando para frente é a minha fé de que tudo tende a dar certo no final, né? Se alguma coisa ainda não deu certo, é porque não chegou no final. Certo que as coisas podem dar muito erradas aí algumas vezes. Já deram coisas muito erradas na minha vida também.
mas graças a Deus, a família, a educação que eu tive, aos meus amigos, né? E a minha própria força também de vontade para fazer as coisas darem certo, né? Eu acredito que apesar do medo, a gente nunca deve se acomodar, né? A gente nunca deve ficar parado por muito tempo, galera, porque quem fica parado por muito tempo, a vida vem, né? A onda que vem, camarão que dorme, a onda leva, né? Como já diriam aí algumas músicas. Mas é isso. Então, por exemplo, eu estive durante um tempo trabalhando para órgãos governamentais, né? Nas agências que eu trabalhava, antigamente a gente tinha lá alguns contratos, né? Meus chefes tinham contratos com empresas públicas. E naquela época, sei lá, quase 10 anos atrás, eu tive uma experiência muito massa, consegui dominar ali uma parte muito interessante relacionada a monitoramento, né, criação de conteúdo ali em parceria com a galera da agência também, que tinham as equipes lá, eu ficava ajudando, auxiliando, medindo lá as performances para ajudar a galera com as pautas. Nessa época, eu cheguei a estar na frente assim de um setor de acho que 7 a 9 pessoas tinham ali junto comigo trabalhando. Todas as terças-feiras eu estava dentro desse cliente, um cliente bem relevante aqui do estado, talvez o maior, né? Para apresentar ali os relatórios, né, de performance de tudo que estava sendo criado, cara. E nessa época eu lembro que eu senti muito medo, saca? Porque imagina, você, acho que com 20 e poucos anos, né? Hoje eu tenho 33, eu devia ter lá para os meus 24, mais ou menos, 23, 24 talvez, por aí. E imagina, você todas as terças-feiras está dentro o lado do seu cliente apresentando números e dados e estatísticas e justificativas para uma equipe assim de 10, 11 pessoas, a galera altamente gabaritada também, uma galera muito influente lá dentro do nosso estado, né? Porque esse cliente era um cliente relevante, era um cliente muito importante aqui, né? E era muito curioso, velho, porque eu lembro que tinham muitas vezes que de segunda para terça eu nem dormia direito, saca? Porque termina o relatório na agência, já terminava um pouco mais tarde, porque era um relatório grande, relevante, né? Tinha que fazer muita conferência e aí acabava que eu passava a madrugada revisando esses relatórios, sabe? Não dormia muito bem. Ia praticamente virado, fazia a apresentação lá, meio que assim, de uma vez, se liga e, meu Deus, e quando acabava, puta merda, acabou, graças a Deus, passou, tava tudo certo, ninguém duvidou de nada e tal, né, tava tudo correto. Isso é também um pouco daquele lance da síndrome do impostor, acredito, né, porque a nossa mente prega algumas peças na gente de vez em quando, mas essa época eu tinha muito medo também. Quando eu decidi sair dessa agência, nossa, eu saí meio que no empurrão assim, porque eu tinha já combinado com a minha sócia que a gente ia abrir isso, e aí ela saiu, né, um mês antes, e eu, meu Deus, vou sair também, mas já tinha combinado com ela, tinha dado minha palavra, era o que eu queria fazer também, mas mais uma vez o medo tava ali querendo me travar, né? E aí mas a minha sócia já foi, eu tenho certeza desse passo que a gente tá dando, vai ser difícil, eu tô saindo aqui dessa agência que eu tô, que já era uma agência relevante, eu já conhecia todo mundo, o trabalho lá, galera, tava do jeito que eu sonhava, eu tinha acabado de conseguir organizar toda a equipe, a gente trabalhava muito, mas agora a gente tava com uma equipe boa, uma equipe com um número bom de pessoas, tava dando para todo mundo trabalhar num ritmo melhor, mas eu tinha que sair, né? Então eu tinha outros planos, eu queria me aventurar nesse trabalho de vendas, né? Porque como era um lance de governo, essas coisas assim, de órgãos, não tinha muito desafio em relação à grana, né? Assim, tipo, você não precisava gerar dinheiro, você não precisava gerar ali
muito mais do que bons números de engajamento, bons números de alcance ali, uma cobertura bacana, entender o que a rede estava achando, né? Então isso era massa também, foi uma escola. Hoje inclusive eu uso muito dessa época, né, que eu aprendi a mexer com dados, a analisar programas e etc, para que a gente conseguisse medir ali engajamento, o que está dando certo. Já sempre foi, os meus trabalhos foram nessa área do digital, né? Mas eu tinha que sair porque eu estava me sentindo estagnado mesmo, estava parado, como eu estava falando no começo do vídeo. Quando você está se sentindo meio parado, quando você está se sentindo que não está aprendendo muito mais dentro daquele ambiente, que foi o que aconteceu, você tem que mudar, galera. Tem que, assim, amava todas as pessoas que trabalhavam lá comigo, era uma equipe incrível, a galera, gente boa demais. Até hoje eu lembro das comédias, rio. A gente era bem amigo mesmo, para além do trabalho, né? Assim, a gente, que às vezes a galera não se dá, né, com o pessoal do trabalho, fora do ambiente de trabalho. A gente era uma galera muito amiga. E aí acabou que eu tive que sair porque eu tava com essas ideias, eu precisava me desafiar, eu precisava evoluir, né? Eu tava sentindo que se eu continuasse ali, beleza, eu ia continuar, ia ter portas para ir para outras agências, talvez ganhando mais, para outros clientes, né, relevantes, mas não era o que eu queria. Eu queria seguir o meu caminho mesmo, queria abrir minha agência, queria me aventurar aí empreendendo, né, tendo meus clientes, tendo minha equipe, como eu tive já na agência também encabeçando ali em alguns momentos, agora assumir de verdade 100% o meu rolê, né? E aí foi isso que eu fiz, com medo, mas mesmo assim deu certo. Tive a ajuda também de várias pessoas abençoadas que apareceram aí na minha vida. Nossa equipe também da agência que a gente conseguiu criar na primeira, que era a Liber, foi muito massa. Todo mundo, a gente passou 2 anos e pouquinho até que a gente decidiu, né, eu e meus sócios, o meu sócio e minha sócia, a gente decidiu encerrar ali uma parte. A minha sócia saiu primeiro, a gente continuou tocando alguns projetos, depois foi cada um para o seu lado e eu segui sozinho ali, né, nesse lance do tráfego pago, né, da estratégia, até que hoje eu cheguei na UBA, que é a minha agência, agora focada 100% em infoprodutores, para que a gente trabalhe nesse mercado digital. E é o que tem dado certo, graças a Deus, o que tem me proporcionado, inclusive, estar aqui nesse horário. São por volta das... mas são aqui por volta das 9 da manhã, né? Pensei que tinha parado aqui de gravar. Parou não, foi mal. Eu ia caindo aqui da boia. Mas foi o que me proporcionou, inclusive, estar por aqui nesse horário, às 9 da manhã de uma sexta-feira. Daqui a pouco ter uma reunião com a equipe, então saindo aqui do mar, vim só me exercitar. Vou voltar lá pra gente dar o gás de novo. E é isso, né? Então, o medo, galera, ele sempre aparece. Eu tive medo em todos esses momentos, em todos esses grandes movimentos. É comum você ter medo, né? Mas o que você não pode deixar é que esse medo lhe paralise por muito tempo. Às vezes você tá com muito medo mesmo, calma, respira, não precisa tomar essa decisão agora, mas você pode ir aos poucos, pode ir caminhando, né, até que aquilo se torne, né, um porto mais seguro para você dar aquele passo e etc, tá? Mais um vídeo aqui pro canal, então. Tô trabalhando nesse lance da constância, mas é uma coisa que eu decidi que eu vou colocar esse canal pra frente aqui. Então, assiste esses vídeos aí que estão aparecendo, que foram os vídeos que eu postei anteriormente, e se inscreve, compartilha, para que você acompanhe aí novos vídeos no futuro, beleza? Tamo junto, galera. É nóis. Tchau.